Um dia no início deste ano, vi que uma recém-convertida da igreja já tinha perdido 2 reuniões. Então perguntei à líder de grupo, mas a líder de grupo não respondeu. Depois a recém-convertida voltou a ir às reuniões, então não pedi explicação à líder de grupo. Pensei, com tanto que ela frequente as reuniões, tudo está bem. Tenho tantos deveres e acompanhar em detalhe exige muito tempo e esforço. Perguntarei de novo depois. Mas mais tarde eu me esqueci. Percebi que essa recém-convertida foi embora no meio de outra reunião. Perguntei o motivo, mas a líder de grupo não respondeu. Eu nunca investiguei a fundo, nem procurei a recém-convertida para perguntar se ela tinha dificuldades. Depois de um tempo, percebi que ela não tinha participado das reuniões várias vezes seguidas. Foi quando comecei a me preocupar. Entrei em contato com ela, mas ela não respondeu. Eu temia que ela deixasse a igreja, então contatei a líder de grupo e pedi que entrasse em contato com a recém-convertida. Mas a líder de grupo me disse: ela nunca aceitou meu pedido de amizade, então não tenho como contatá-la. Isso cheira a encrenca. Certo. Sim, senti um pouco de remorso. Se eu tivesse investigado antes, poderia ter pensado em uma solução. Mas agora, era tarde demais. Foi meu erro não ter acompanhado. Logo depois, li o histórico do chat com a recém-convertida, esperando descobrir mais sobre a situação dela. Descobri que, depois de uma breve saudação a essa recém-convertida, eu nunca mais conversei com ela. Eu não sabia nada sobre ela. Percebi que a esperança de reconquistá-la era remota. A razão disso é que fui superficial. Mas na época não refleti seriamente sobre mim mesmo a respeito disso. Refleti rapidamente, admiti que fui um pouco desleixado e pronto. Logo a supervisora me perguntou sobre essa recém-convertida e quis saber por que ela tinha deixado a igreja. Isso me deixou muito nervoso. Pensei, estou prestes a ser exposto. Ela diria que fui superficial em meu dever e não era confiável. O que eu faria se fosse dispensado? A supervisora apontou meu erro após ler o histórico do bate-papo, dizendo que eu agia sem me envolver e não me importava com o estado da recém-convertida. Quando ouvi isso, tentei me justificar. A recém-convertida não respondeu à minha saudação. Não tive como continuar a conversa. Ela lidou comigo dizendo: esse não é o problema. É que você não se importou com a recém-convertida. Eu temia que, se admitisse ter sido superficial, eu teria que assumir responsabilidade. Então logo expliquei. A líder de grupo era a responsável pela recém-convertida. Eu achava que as duas estavam se falando. Então, não perguntei sobre a recém-convertida a tempo. E ao perguntar à líder de grupo, ela não respondeu a tempo. Você culpou a líder de grupo? Sim. Mostrei à supervisora as mensagens que enviei à líder do grupo para provar que eu tinha me importado. E mostrei as mensagens que enviei à recém-convertida mais tarde para provar que eu havia descoberto a sua ausência nas reuniões e que eu tentei entrar em contato com ela, mas ela nunca me respondeu. Até encontrei um motivo para dizer que não pude contatá-la por telefone, pois o pregador evangelístico não tinha fornecido o número dela. Na época, só pensei em não assumir responsabilidade. Citei muitos motivos objetivos, esperando que a supervisora achasse que houve uma razão para o problema, que não foi culpa minha, ou que outros também eram culpados e não só eu. O que a supervisora disse? Sim. Ela viu que eu não admitia meus problemas e fugia da culpa. E lidou comigo dizendo: essa recém-convertida tem participado de várias reuniões, o que mostra que ela anseia pela verdade, mas você não perguntou sobre seu estado e suas dificuldades a tempo e agora foge da responsabilidade dizendo que não tinha o número dela. Isso é um tanto insensato. Ela estava certa. Sim. Percebi que a supervisora via meus problemas claramente e que eu não podia fugir da responsabilidade. Preocupado, pensei: o que a supervisora pensará de mim? Ela dirá que não faço trabalho prático? Eu serei dispensado? Fiquei muito ansioso e não consegui me acalmar. Depois disso,
revi em minha mente tudo o que tinha levado a isso. E percebi que eu não estava sendo honesto nessa questão nem aceitava poda e tratamento. Fui superficial em vez de cumprir meu dever, mas ainda estava inventando desculpas para me justificar. Até tentei culpar o pregador por não ter o número. Eu me recusava a admitir que fui superficial em meu dever e não refleti sobre mim mesmo. Ver meu comportamento me deixou muito incomodado. Embora lesse a palavra de Deus sempre, quando um ambiente caía sobre mim, quando eu era tratado, eu ainda seguia meus caracteres corruptos e não aceitava a verdade. Minha corrupção era profunda demais e decidi que seria difícil mudar. Por isso me senti mal. Então, como você buscou e resolveu seu estado? Depois, li algumas palavras de Deus. Vou lê-las agora. Ok. Deus diz: buscar a verdade é voluntário. Se você ama a verdade, o Espírito Santo opera. Quando você ama a verdade de coração, não importa quanta perseguição ou tribulação o acometa, você ora a Deus e confia nele. Reflete sobre si mesmo e tenta autoconhecer-se. Quando se descobre um problema, busca a verdade para resolvê-lo. Você é capaz de permanecer firme no seu testemunho. Todas essas manifestações são produto natural de as pessoas amarem a verdade e todas elas ocorrem voluntária e alegremente, sem coerção, e também são totalmente incondicionais. Seguindo Deus assim, no fim você ganha a verdade. Você entra na realidade da verdade. Quaisquer que sejam as suas razões, ou se são adequadas, ou se elas são viáveis à luz do dia ou não, não importa quais razões você encontre ou desculpas crie, e independentemente de, na sua fé em Deus, cumprir um dever ou seguir a Deus, seu fim ainda será determinado de acordo com se você ganhou a verdade. Se você não ganhou a verdade, nenhuma das razões ou desculpas que você inventar funcionarão. Deus não se importa com as suas razões. Tente argumentar como quiser. Você pode dar nó no cérebro o quanto quiser. Deus se importa? Deus conversaria com você? Ele trocaria ideias com você? Ele o consultaria? Qual é a resposta? Não, ele jamais faria isso. A sua razão é inválida, por mais sã que seja. Não se deve interpretar errado a vontade de Deus, pensando que se pode oferecer todo tipo de razões e desculpas para não buscar a verdade. Deus quer que você busque a verdade em todos os ambientes e assuntos que se apresentem para levá-lo a entrar na realidade e a ganhar a verdade. As circunstâncias específicas que Deus arranjou para você, as pessoas e eventos que você encontra e o ambiente em que você se encontra, são as lições que você deveria aprender ao buscar a verdade. Você deveria orar e buscar a verdade para achar uma solução. Se você sempre tentar dar desculpas, ser evasivo, recusar-se, resistir, Deus desistirá de você e ser intratável ou discutir será inútil. Deus não se preocupará com você. Amém. Amém. Vi na palavra de Deus que resolver a corrupção e entrar nas realidades da verdade é fácil. A chave está em como as pessoas escolhem e se elas buscam e praticam a verdade. Não importa as circunstâncias, seja poda e tratamento ou fracasso e revés, as pessoas devem conseguir refletir sobre si e buscar a verdade. Quando você entende, pratique e haja pelos princípios da verdade. Assim haverá mudança e crescimento. Certo. No entanto, quando você é podado e tratado, se você sempre se recusar a inventar desculpas, você não ganhará a verdade e será rejeitado por Deus. Sim. Isso. Quando eu fui podado e tratado, eu não aceitei nem obedeci, eu não refleti sobre meu problema e não busquei a verdade para resolver meu caráter corrupto. Em vez disso, me opus e decidi que mudar era muito difícil. Fui insensato e rejeitei o ambiente estabelecido por Deus. Isso não era uma atitude de aceitar a verdade. Ao ver isso, eu não quis viver num estado negativo e me delimitar. Quis buscar a verdade para resolver meus problemas. Amém. Comecei a me perguntar
Por que eu costumava falar de forma tão agradável, mas quando era tratado eu ficava negativo e me opunha? Que caráter isso revelava? Em minha busca, li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: há pessoas que podem ser capazes de admitir que são demônios, Satanás, descendentes do grande dragão vermelho, que falam de forma muito bonita sobre seu autoconhecimento, mas que quando revelam o seu caráter corrupto e alguém as expõe, lidam com elas e as podam, tentando justificar-se com todas as suas forças, e não aceitam nem um pouco a verdade. Qual é o problema aqui? Nisso, uma pessoa é totalmente exposta. Ela fala de forma tão bonita quando fala em conhecer a si mesma. Por que, então, quando confrontada com poda e tratamento, ela não consegue aceitar a verdade? Há um problema aqui. Esse tipo de coisa não é muito comum. É fácil de identificar? Na verdade, é. Há muitas pessoas que admitem ser demônios e Satanás quando falam do seu autoconhecimento, mas não se arrependem nem mudam depois. Então, essa conversa de autoconhecimento é verdadeira ou falsa? O seu conhecimento é sincero ou é um ardil para enganar os outros? A resposta é óbvia. Portanto, para identificar se uma pessoa conhece a si mesma sinceramente, você não se deve limitar a ouvir a sua conversa sobre esse conhecimento. Deve olhar para a sua atitude e para se ela pode aceitar a verdade quando é confrontada com poda e tratamento. Isso é o mais crucial. Quem não aceita ser tratado e podado tem a essência de não aceitar a verdade, de se recusar a aceitá-la. O seu caráter é o de estar farto da verdade. Isso está fora de qualquer dúvida. Algumas pessoas, por mais corrupção que tenham revelado, não permitem que outras lidem com elas. Ninguém pode podá-las nem lidar com elas. Estão bem falando do seu autoconhecimento e dirão qualquer coisa, mas se alguém os expuser ou os criticar ou lidar com eles, por mais objetivo ou fatual que seja, elas não o aceitarão. Qualquer que seja o aspecto do seu caráter revelado, elas são muito recalcitrantes e insistem em dar justificativas ilusórias para si mesmas, sem sequer um pouco de submissão verdadeira. As principais formas em que estar farto da verdade se manifesta não são apenas sentimentos de aversão à verdade quando uma pessoa a ouve. Incluem também uma falta de disposição para praticar a verdade. Quando chega a hora de pôr a verdade em prática, essa pessoa se retira e a verdade não tem nada a ver com ela. Quando algumas pessoas comungam durante reuniões, elas parecem muito animadas, gostam de repetir palavras de doutrina e de fazer declarações altivas para conquistar os outros. Isso faz com que pareçam bem e se sintam bem, e continuam sem parar. E depois há aquelas que estão ocupadas o dia todo com assuntos de fé, lendo as palavras de Deus, orando, ouvindo hinos, fazendo anotações, como se não pudessem estar separados de Deus nem por um momento. Desde o amanhecer até tarde de noite, elas estão ocupadas cumprindo seus deveres. Será que essas pessoas realmente amam a verdade? Será que não têm qualquer caráter que esteja farta da verdade? Quando é que uma pessoa pode ver o seu verdadeiro estado? Quando chega o momento de praticar a verdade, ela se esquiva. E quando se depara com o fato de ser tratada e podada, ela não está disposta a aceitá-lo. Será que isso é porque ela não compreende o que ouve
Ou será que não está disposta a aceitar a verdade porque não a compreende? Nenhum dos dois. Ela é governada pela sua natureza, e o problema é de caráter. No seu coração, ela sabe muito bem que as palavras de Deus são a verdade e as coisas positivas. Que praticar a verdade pode provocar uma mudança no caráter e levar uma pessoa a satisfazer a vontade de Deus, mas simplesmente não as aceita nem as pratica. Isso é estar farto da verdade. Amém. Amém. Com isso, vi que as pessoas têm um caráter de estar fartas da verdade. E isso se manifesta ao não aceitar a verdade, nem poda e tratamento e não praticar a verdade. Eu lia a palavra de Deus e cumpria meu dever todos os dias, e eu conseguia admitir que tinha caracteres corruptos segundo as palavras de Deus, que eu pertencia a Satanás e era um filho do grande dragão vermelho. Por fora, eu parecia aceitar a verdade, mas ao ser podado e tratado por ser superficial no meu dever, eu percebi que eu não era alguém que aceita nem pratica a verdade e que eu expunha o caráter de estar farto da verdade em tudo. Eu sabia que, como obreiro de rega, a exigência básica é ser responsável e paciente. Recém-convertidos são como bebês. Eles não criaram raízes no caminho verdadeiro e são muito fracos na vida. Se não vierem às reuniões, teremos que achar um jeito de regá-los e apoiá-los. Eu entendia esses princípios, mas na hora de praticar e pagar o preço, eu não queria fazê-lo. Eu conhecia a verdade, mas não a praticava. Lembrei-me de que, fora as poucas vezes em que a saudei, eu não ofereci rega ou apoio à recém-convertida. Ao descobrir da ausência dela nas reuniões, eu não fiquei ansioso, não refleti sobre como entrar em contato com ela, nem me informei sobre os problemas dela. Eu fui negligente e irresponsável na primeira fase crucial da rega dela, o que a levou a sair. Nem assim refleti sobre mim mesmo. Quando a supervisora apontou meus problemas, dei todas as desculpas por ter sido superficial, esperando culpar a líder de grupo e o pregador evangelístico. Como isso era uma atitude de aceitar e obedecer à verdade? Eu só expunha um caráter de estar farto da verdade. Poda e tratamento são o que mais revelam as pessoas. Eu sempre alego que aceitarei e obedecerei à verdade, mas com poda e tratamento sobre mim, tudo o que faço é discutir. Às vezes, mesmo que não o diga, eu tenho muitas desculpas no coração e me recuso a admitir meu problema. Isso é estar farto da verdade. Sim. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: independentemente das circunstâncias que levam alguém a ser tratado ou podado, qual é a atitude mais crucial que se deve ter em relação a isso? Em primeiro lugar, você deve aceitá-la, independentemente de quem esteja lidando com você, por que razão, se isso lhe parece duro, ou qual é o tom e o palavreado. Você deveria aceitá-lo. Depois deveria reconhecer o que fez de errado, que caráter corrupto expôs, e se agiu de acordo com os princípios da verdade. Quando você é podado e tratado, antes de mais nada, essa é a atitude que deveria ter. E será que os anticristos possuem tal atitude? Não. Do princípio ao fim, a atitude que eles exalam é a de resistência e aversão. Com uma atitude assim, eles podem vir para diante de Deus e se acalmar, e escutar atentamente, e ser modestamente receptivos? Isso não pode ser. Então, o que é que eles fazem? Em primeiro lugar, argumentarão vigorosamente e oferecerão justificações, defendendo e argumentando contra os erros que cometeram e o caráter corrupto que revelaram, na esperança de ganhar a compreensão e o perdão das pessoas, para que não precisem assumir qualquer responsabilidade, nem aceitar palavras que lidem com eles
e os podem. Qual é a atitude que revelam quando confrontados com o fato de serem tratados e podados? Eu não pequei, não fiz nada de errado. Se cometi um erro, houve uma razão para isso. Se cometi um erro, não o fiz de propósito. Se cometi um erro, não deveria ter de assumir a responsabilidade por ele. Quem não comete alguns erros? Agarram-se a essas declarações e frases, agarram-se firmemente a elas e não as largam, mas não buscam a verdade, nem reconhecem o caráter corrupto que revelaram ao cometerem a sua transgressão, e certamente não reconhecem que tem tal essência. Não importa como os fatos tragam à luz o seu caráter corrupto. Eles não o reconhecem, mas continuam com a sua rebeldia e resistência. Não importa o que os outros digam, eles não aceitam nem o admitem, mas pensam: vamos ver quem é mais eloquente, quem é melhor em argumentar. Esse é um tipo de atitude com o qual os anticristos encaram ser tratados e podados. Amém. Amém. A revelação da palavra de Deus me mostrou que, ao serem tratadas, as pessoas conseguem receber isso de Deus, aceitar e obedecer, refletir sobre si mesmas e alcançar arrependimento genuíno. Mesmo que não aceitem na hora, depois, por meio de busca e reflexão contínuas, elas aprendem com a poda e o tratamento. Mas a natureza de um anticristo está farta e odeia a verdade. Quando são podados e tratados, eles não refletem sobre si. Eles só revelam uma atitude de resistência, rejeição e ódio. Certo. Pensei sobre como agir. Fui superficial, não acompanhei a recém-convertida a tempo e com isso ela saiu. Isso já era uma transgressão. Qualquer um com consciência e razão se sentiria péssimo e culpado, refletiria sobre seus problemas e pronto. Mas eu não me senti culpado nem admiti meus problemas. Eu fui confrontado com um fato tão óbvio, mas tentei fugir da responsabilidade, dizendo que a recém-convertida não me respondia, que a líder de grupo foi irresponsável, e culpei também o pregador evangelístico, esperando livrar-me da responsabilidade e que a supervisora compreendesse. Diante da revelação de Deus e da poda e tratamento, eu não refleti sobre mim mesmo. Em vez disso, me opus e inventei desculpas para me justificar e não me responsabilizar. Eu não tinha razão nem humanidade. Vi que eu expunha caracteres de teimosia e de estar farto da verdade. Eu não temia a Deus. Depois de crer em Deus por anos, meu caráter não tinha mudado e eu acabei me sentindo péssimo. Mais tarde, li outras palavras de Deus que me mostraram meu problema de não aceitar poda e tratamento. Deus Todo-Poderoso diz: a atitude arquetípica dos anticristos para com o tratamento e a poda é recusar-se veementemente a aceitá-los ou admiti-los. Não importa quanto mal tenham cometido, quanto dano tenham causado ao trabalho da casa de Deus e à entrada na vida do povo escolhido de Deus. Eles não sentem o menor remorso, nem que devam alguma coisa. Sob esse ponto de vista, os anticristos têm humanidade? De forma alguma. Eles causaram todos os tipos de danos ao povo escolhido de Deus. Trouxeram tanto dano ao trabalho da igreja. O povo escolhido de Deus consegue enxergar isso claramente. E eles viram os atos malignos dos anticristos, um após o outro. E mesmo assim, os anticristos não aceitam nem reconhecem esse fato. Teimosamente se recusam a admitir que estão errados ou que são responsáveis. Isso não é um indício de que estão fartos da verdade?
Tal é a extensão em que os anticristos estão fartos da verdade. Não importa quanta perversidade cometam, eles se recusam a admiti-lo e permanecem inabaláveis até o fim. Isso prova que os anticristos nunca levaram a sério o trabalho da casa de Deus, nem aceitaram a verdade. Eles não vieram a crer em Deus. São lacaios de Satanás. Vêm perturbar e interromper o trabalho da casa de Deus. No coração dos anticristos, há somente nome e status. Eles acreditam que, se reconhecessem o seu erro, eles teriam que aceitar a responsabilidade e então seu status e prestígio seriam seriamente comprometidos. Como resultado, eles existem com uma atitude de negue até morrer. E não importam que revelações ou dissecações as pessoas façam. Eles fazem o máximo para negá-las. Seja sua negação deliberada ou não, em suma, em um aspecto, isso expõe a natureza e essência dos anticristos de estarem fartos da verdade e de a odiarem. Em outro aspecto, isso mostra o quanto os anticristos prezam seu status, prestígio e interesses. Qual é, entretanto, sua atitude em relação ao trabalho e aos interesses da igreja? É uma atitude de desrespeito e de negação da responsabilidade. Eles carecem de qualquer consciência e razão. O fato de os anticristos se esquivarem das responsabilidades demonstra esses problemas? Em um aspecto, esquivar-se da responsabilidade prova sua essência e natureza de estarem fartos da verdade e de a odiarem. Em outro, mostra sua falta de consciência, razão e humanidade. Não importa quanto a entrada na vida dos irmãos seja prejudicada por sua interferência e maldade, eles não sentem nenhuma autorrecriminação e jamais poderiam ser perturbados por isso. Que tipo de criatura é essa? Mesmo que admitissem parte de seu erro, isso contaria como se eles tivessem um pouco de consciência e razão. Mas os anticristos não têm nem mesmo esse pouquinho de humanidade. O que, então, vocês diriam que eles são? A essência dos anticristos é o diabo. Não importa quanto dano tenham causado aos interesses da casa de Deus, eles não o enxergam. Não estão nem remotamente incomodados em seu coração. Tampouco se repreendem, muito menos se sentem endividados. Isso não é absolutamente o que deveria ser visto em pessoas normais. Isso é o diabo, e o diabo é desprovido de qualquer consciência ou razão. Amém. 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 Isso me mostrou que anticristos recusam poda e tratamento pela sua natureza de estarem fartos da verdade e por amar os próprios interesses. Assim que algo afeta sua reputação ou quando ela é danificada, eles tentam se justificar e achar razões para fugir da responsabilidade. Mesmo que suas ações prejudiquem os interesses da casa de Deus ou outras pessoas, eles não sentem repreensão nem remorso. Ao serem descobertos, não o admitem, temendo que admitir responsabilidade prejudicará sua reputação. Vi que anticristos são egoístas, não têm humanidade e são essencialmente demônios. Sim. Quando via a palavra demônio, fiquei de coração partido, pois eu agia e expunha caracteres como os de um anticristo. Eu tinha cometido um erro e prejudicado o trabalho da igreja, mas não o admiti. Ao ser podado e tratado, eu me justifiquei e tentei passar a responsabilidade para outros. Pensei sobre como é difícil aceitar o evangelho no início. A aceitação é o resultado de Deus arranjar um ambiente apropriado e também do tempo e do esforço despendido pelos irmãos. Deus é responsável por todos. Se ele perder uma ovelha dentre 100,
ele deixará as 99 outras para encontrar sua ovelha perdida, e ele preza a vida de cada pessoa. Mas eu fui desleixado quando era responsável por regar os recém-convertidos. Ao ver que a recém-convertida não ia às reuniões, eu não me importei. Às vezes só perguntava por perguntar. E quando acompanhava o trabalho da líder de grupo, eu era irresponsável e superficial. Quando vi que ela não me respondeu várias vezes, eu não perguntei por quê, nem investiguei se ela tinha algum problema ou dificuldade. Tratei a recém-convertida com irresponsabilidade e desleixo, e não levei a vida dela a sério. Ainda assim, não senti remorso e culpa, nem tentei remediar isso. Quando a supervisora apontou que fui superficial e irresponsável, fiz de tudo para negar e procurei razões para fugir da responsabilidade, pois temia me responsabilizar se admitisse isso, que a supervisora tivesse uma impressão ruim e que eu fosse dispensado. Do início ao fim, nunca considerei o trabalho da igreja, nem se eu prejudicaria a vida da recém-convertida. Eu só considerei se meus interesses seriam prejudicados e se eu conseguiria manter meu status e imagem. Vi que eu era muito egoísta e só protegia meus interesses pessoais. Eu não tinha humanidade e Deus me detestava. Assim, vim para diante de Deus e orei, dizendo: Deus, eu fui superficial no meu dever, causei consequências graves e não admiti isso. Eu não considerei a vida da recém-convertida, e sim meu status e reputação. Eu não tenho humanidade. Deus, desejo me arrepender. Amém. Amém. Ao ser podado e tratado, também discuto. Com a sua comunhão, vejo que esse problema é sério. Para manter meu status, eu discuto, me justifico e fujo da responsabilidade. E quando prejudico o trabalho da casa de Deus, não sinto culpa. Eu não tenho humanidade. Sim. Depois li mais das palavras de Deus e achei uma senda de prática. Deus Todo-Poderoso diz: ganhar a verdade não é difícil. Entrar na realidade da verdade tampouco o é. Mas se as pessoas estão sempre fartas da verdade, elas são capazes de ganhá-la? Não são. Por isso você deve sempre vir para diante de Deus, examinar seus estados internos de estar farto da verdade, ver que manifestações de estar farto da verdade você tem e que formas de fazer as coisas estão sendo fartas da verdade e em que coisas você tem uma atitude de estar farto da verdade. Você deve refletir sobre essas coisas com frequência. Se você quiser seguir a Deus e cumprir bem o seu dever, você deve primeiro não ser impulsivo quando as coisas não acontecem de acordo com sua vontade. Acalme-se primeiro e aquiete-se diante de Deus, e no seu coração, ore a Ele e busque dele. Não seja teimoso. Venha primeiro se submeter. Só com tal mentalidade pode-se trazer resoluções melhores para os problemas. Se você puder perseverar em viver diante de Deus e for capaz de orar a Ele e buscar dele, não importa o que lhe aconteça, e enfrentar essa coisa com uma mentalidade de submissão, então não importam quantas expressões do seu caráter corrupto, nem importam suas transgressões passadas. Você será capaz de resolvê-las procurando a verdade. Independentemente das provações que lhe possam ocorrer, você será capaz de se manter firme. Contanto que tenha a mentalidade certa, seja capaz de aceitar a verdade e obedecer a Deus de acordo com as suas exigências, então você será inteiramente capaz de pôr a verdade em prática. Embora possa ser um pouco rebelde e resistente por vezes, e às vezes oferecer raciocínio defensivo e ser incapazes de se submeter,
Se puder orar a Deus e reverter o seu estado rebelde, então poderá aceitar a verdade. Tendo feito isso, reflita sobre a razão pela qual a rebeldia e a resistência surgiram em você. Encontre a razão, depois busque a verdade para resolvê-la, e esse aspecto do seu caráter corrupto pode ser purificado. Após várias recuperações de tais tropeços e quedas, até que você possa pôr em prática a verdade, o seu caráter corrupto será gradualmente expulso. E então, a verdade reinará dentro de você e ela se tornará a sua vida. E não haverá mais obstáculos na sua prática da verdade. Você se tornará capaz de se submeter verdadeiramente a Deus e viverá a realidade da verdade. Amém. 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 A palavra de Deus me mostrou que para resolver um caráter de estar farto da verdade, devo refletir sobre mim mesmo e ver se minhas declarações práticas, intenções, atitudes e opiniões revelam estar fartas da verdade. Quando coisas acontecem, não importa se alinham ao que eu quero, devo me acalmar e não resistir. Se não posso aceitar o que os outros dizem e quero me justificar, devo vir para diante de Deus, orar e buscar mais, analisar o que as palavras de Deus dizem e refletir sobre mim mesmo a partir delas, ou buscar comunhão com irmãos que entendem a verdade. Assim, posso aceitar a verdade, entrar nas suas realidades e livrar-me dos meus caracteres corruptos. Amém. Quando entendi a senda da prática, eu resolvi mudar. Graças a Deus. Sabendo que não investigar a situação dessa recém-convertida já era uma transgressão, corri para mudar isso. Analisei se eu tinha deixado de acompanhar os recém-convertidos que eu supervisionava. Quando estava conversando com uma recém-convertida, descobri que ela não entendia a verdade sobre o retorno do Senhor e os 3 estágios da obra de Deus. Perguntei à líder se um pregador devia comungar com ela, mas a líder me instruiu a comungar com ela. Embora eu soubesse que resolver rapidamente os problemas dos recém-convertidos era responsabilidade minha, eu ainda resistia bastante. Eu quis discutir, desobedecer. Para mim, o pregador não comungou com clareza, então, por que eu era responsável pelo acompanhamento? E com tantos recém-convertidos, eu não tinha tempo. Então, o pregador deveria fazer isso. Então, percebi que meu estado era errado. Minha líder estava certa. A sugestão era correta. Por que eu não conseguia aceitá-la? Por que ainda queria discutir tanto? Por que não obedecia? Então, orei a Deus pedindo que Ele me guiasse a me submeter, a não considerar meus interesses e a ser responsável pela recém-convertida. Lembrei-me de que todos têm capacidades diferentes de receber. Alguns ouvem a comunhão de um pregador evangelístico e entendem na hora, mas mais tarde deixa de ser tão clara. Por isso, obreiros de rega devem acompanhar e preencher lacunas. Isso é cooperação harmoniosa. Como obreiro de rega, meu trabalho é resolver problemas quando os encontro. Não devo escolher fazer o que é fácil, deixar os problemas difíceis para os outros e só tentar safar-me de problemas. Não devo inventar desculpas em meu dever. Se um recém-convertido é passado para mim, é responsabilidade minha regá-lo bem, garantir que ele entenda a verdade e siga no caminho verdadeiro. Essa é a comissão de Deus, o meu dever. Isso é praticar a verdade e mudança real. Graças a Deus. Na época, meu coração se iluminou. Depois da reunião, procurei a recém-convertida e comunguei sobre o problema dela. Quando pratiquei assim, eu não só não resisti, mas fiquei bem feliz. Eu entendi que praticar a verdade não é uma ação externa. Significa aceitar as palavras de Deus, agir pelos princípios da verdade e usar a palavra de Deus como critério para como vemos as coisas e nos comportamos. Assim, a palavra de Deus e a verdade substituirão nossas opiniões equivocadas e nossos caracteres corruptos. Graças a Deus. Quanto mais pensava, mais sentia que ser exposto, podado e tratado era preciso. Sim.
Deus nos diz que a razão para não buscarmos a verdade é que temos os caracteres da teimosia e de estarmos fartos da verdade. No entanto, eu não sabia desses caracteres dentro de mim. Sem um ambiente arranjado por Deus para me revelar, sem Ele me julgar em Sua palavra, eu não teria reconhecido meu caráter de estar farto da verdade e não teria me arrependido e mudado. Certo. Assim, eu obstruiria minha busca pela verdade e meu crescimento na vida. A revelação e o julgamento da palavra de Deus foram bons para mim, graças a Deus. Graças a Deus. Que experiência ótima.